Shalom a todos. Trago mais um shiur para vocês relacionado ao código Edom, né? Quem é Edom? E nesse primeiro shiur ele vai ser introdutório, então por isso eu vou ter que voltar antes de Edom, só adiantando que Edom é Esav, Esaú, né? Ele também, assim como nosso patriarca Yaakov, né, Jacó, ele teve seu nome mudado para Israel e Edom teve o nome de Esav mudado para Edom. Edom significa vermelho. Bom, antes de entender quem é Edom, esse código, porque ele é um código, e toda a Torá é um código, e como eu mencionei antes, aquele que entender que a Torá não é um livro religioso, não se trata de um livro de religião, mas sim de um código, vai entender todos os pormenores desta vida, absolutamente tudo. Na verdade, a religião é um dos artifícios, é uma das ferramentas mais poderosas do Sitra Achra, né, o outro lado, como nós chamamos, as forças do outro lado, que se utilizam dessa ferramenta poderosíssima para dominar a humanidade. O Eterno bendito seja o seu nome, jamais, em hipótese alguma, entregou religião a quem quer que seja. Muito pelo contrário. Ele entregou um código de leis divinas a serem seguidas, onde o homem, evidentemente, tem todo o direito de não cumpri-las se quiser, e aquele que decidir cumprir, obviamente, viverá melhor. Então, esse código maravilhoso chamado Torá, ele começa com o livro de Bereshit, né, conhecido em língua portuguesa como Gênesis, e ele começa pelo nível Sod, que é um dos 4 níveis de interpretação da Torá, sendo que o nível Sod é o nível mais místico de todos, é o nível mais elevado de interpretação que existe, sendo o primeiro o nível de Peshat, né, que é o nível literal, é aquilo que de fato, da forma que você lê, é o que está ali. Sendo que a Torá, grande parte dela, a maioria, está no nível Sod. Então, a leitura desse código, para entender o código Edom, nós temos que começar no Gênesis capítulo 4. Obviamente que ele também está presente no Gênesis capítulo 2, 3, mas aqui o que interessa vai ser o capítulo 4. Antes da leitura do capítulo 4, não vou ler todo, só alguns versículos, é importante ressaltar que o Eterno bendito seja o seu nome, quando ele cria o homem, o primeiro ser que ele cria, ele não é um ser terreno. Muito importante entender isso. O primeiro ser criado pelo Eterno, bendito seja seu nome, se chama Adam Kadmoni, e não Kadmon, como alguns falam. A expressão correta aparece no aramaico como Adam Kadmoni, ou abreviado A Kadmoni. Esse ser cósmico, onde tudo estava nele, é o ser que aparece no capítulo 1 de Gênesis, que diz que o Eterno, bendito seja o seu nome, criou macho e fêmea. As duas essências estavam nele. Esse ser cósmico, ele projetou a sua consciência e essa projeção de consciência deu origem ao Adão físico, como nós conhecemos, né, que é o pai de toda a humanidade. Esse, por sua vez, é conhecido como Adam Harishon, né, o primeiro homem, de fato, físico. E depois dele também a consciência feminina também foi projetada, de onde vem a nossa matriarca Rava, né, ou Eva. E esses seres, essas consciências, elas pecaram, né? E a humanidade caiu, digamos assim, e é o que nós estamos hoje no nível de Malchut, né? Esse é o nível, a primeira Sefirá da árvore das vidas, das Sefirot. Bom,
Dada essa introdução, nós vamos agora adentrar no código é, do, do Edom, certo? Primeiro, é importante dizer que existiam duas árvores no Jardim do Éden. A palavra Éden significa deleite, né? Poucas pessoas sabem disso. Na verdade, poucas pessoas falam sobre isso. Então, o Jardim do Éden é um jardim dos deleites, dos prazeres. E nesse jardim existiam duas árvores, uma chamada de Árvore da Vida, né? E a outra chamada de, erroneamente, na tradução, de Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Primeiro que nós temos um erro aqui, porque se você falar que existia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos cair numa discussão filosófica clássica, que é qual o problema do ser humano ter o conhecimento do bem e do mal. Por acaso Deus, Hasbe Shalom, que ele não permita, por acaso ele era perverso e queria todo o conhecimento só para ele? Obviamente que não. Um pensamento desse, né, está longe de ser aceito. A tradução correta é árvore da penetração do bem com o mal. Porque, veja bem, se você fala árvore do bem e do mal, ele está separado. É bem e mal. E aqui o que está sendo dito é que o bem está misturado com o mal. Então é a árvore da penetração do bem com o mal. Está misturado. O ser humano, ele não saberia, a partir do momento que ele desta árvore comesse, aqui a árvore é uma metáfora, não era uma árvore física, eu já adianto. A partir do momento que desta árvore comesse, ele não saberia discernir muito bem o que é certo, o que é errado. Ora faria o errado tomando como certo, e ora faria o certo tomando como errado, e ora não saberia realmente distinguir de fato, nem sequer definir se certo, se errado, ainda que de forma invertida. Então, desta árvore que o Eterno bendito seja o seu nome, ordenou para o homem que dela não comesse, pois dela, quando comesse, certamente morrerias. Então é preciso dizer também que esta é a segunda criação do mundo, não é a primeira. Tanto é que a primeira palavra e, consequentemente, a primeira letra do livro de Bereshit começa com a citação Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, o Shamayim, né, os céus e a terra. Então, o que acontece? Essa letra Bet, a segunda letra do alfabeto, que significa dois também, ela está grande. Em hebraico, nós sabemos que as letras não existem maiúsculas nem minúsculas, todas elas têm o mesmo tamanho, a menos que o cabalista ele queira revelar algo. Então, quando ele quer revelar algo, devido à importância, ele deixa a letra ou muito grande ou muito pequena. Isso nós encontramos em toda a Tanar. E ele deixa a letra enorme de Bereshit, querendo dizer, preste atenção aqui, veja o que eu estou querendo dizer. E a letra Bet, ela é aberta para frente, ou seja, significando que o destino está para ser traçado, a história está para ser escrita, e ela tem um pequeno tracinho para trás, dizendo que a gente não pode saber tudo o que aconteceu anteriormente, mas a gente pode ter uma ideia, pode saber algumas pequenas coisas. Então, a Torá ela não começa com a letra Aleph, ela começa com a letra Bet, que é a segunda criação. E o ser que estava no Jardim do Éden, né, chamado de Nahash, traduzido comumente como serpente, era um ser híbrido que andava de quatro patas e também poderia andar bípede, com duas patas. Mas ele não era totalmente ereto, pois essa condição de ereto é dado só aos seres que têm o tetragrama, o nome do Eterno bendito seja,
em seu DNA, em sua estrutura física biológica. Neste caso, esse ser era uma mistura de símio, de macaco, com algumas características de uma cobra, de fato, uma serpente. Por isso que ele é chamado de o serpente. Não é a serpente, mas o serpente, o Nahash, pois se tratava, obviamente, de um ser masculino. Bom, este ser, ele sobreviveu à destruição da primeira criação, que foi destruída por ser contrária ao Eterno, bendito seja seu nome. Nossos sábios dizem que esses seres, né, a civilização desses seres, a raça desse ser, fazia tudo, na verdade, que era contra a vontade do Eterno. Andavam nus, tinham relações onde ninguém era de ninguém, né? Não existia essa questão de esposa, de marido, todos eram de todos. Mentiam, matavam, roubavam, faziam tatuagens, enfim, tudo que é proibido pela lei, né? De fato, o costume de tatuar o corpo vem desses seres, né? Por isso também que eles eram também chamados de serpente, não só por algumas características físicas que lembravam uma serpente, mas também porque eles tatuavam o corpo de forma a parecer a estampa, né, do corpo de uma cobra de fato. Dando continuidade ao nosso estudo, o Eterno bendito seja o seu nome destruiu esse povo. Segundo o Talmud diz que o Eterno os destruiu porque desde o princípio, né, e alguém pode pensar, o Eterno destruiu esse povo porque a primeira criação não deu certo, então por isso que ele fez o segundo. Se ele era Deus e sabia que não ia dar certo, então por que ele fez isso? Por que ele permitiu isso? Obviamente não tem nada a ver com isso. Os sábios dizem que de fato a, não é que a primeira criação falhou, mas sim que ela tinha sido criada para que nós viéssemos depois e governássemos sobre elas. E quando eles descobriram que eles não eram os líderes, os donos da Terra, do universo, pois o Zohar fala que os planetas aqui ao nosso redor eram povoados, melhor dizendo, por eles, eles se rebelaram. Foi a gota d'água e o Eterno os destruiu. De fato, a ciência estipula que em Marte existia vida, assim como em Vênus, que a Terra tinha outra lua, tinha um planeta gêmeo, e que esses planetas deixaram de existir. E de fato, não é difícil perceber que houve um grande cataclisma nesses corpos celestes. A Terra, por sua vez, é totalmente rachada. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. Né? Pesquisem por Círculo de Fogo, Falha de San Andreas, enfim, tudo isso vocês vão ver que a Terra é totalmente rachada, literalmente. É o único planeta que gira no sentido contrário, anti-horário, né? Gira da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. Hoje, o que é o Polo Norte, antigamente era o Polo Sul e vice-versa. O Polo Sul era o Polo Norte, ou seja, a Terra está de cabeça para baixo. Tanto é que existe o norte magnético e o verdadeiro polo magnético, né? Também podem pesquisar isso. Então está tudo invertido. E a Terra foi destruída, e é por isso que Bereshit, Gênesis, começa dizendo que a Terra estava torro vavorro, que é mal traduzida para a Terra estava sem forma e vazia. Ora, pode existir algo vazia, mas sem forma não existe. Tudo tem forma, existe alguma forma. Na verdade, a tradução correta para torro vavorro é ela estava destruída, estava um caos. Né? E tanto é que qualquer pessoa com um pouco mais de observância dos textos, perceberá que o Eterno, bendito seja o seu nome, não estava de fato construindo a terra do zero. Primeiro que a terra já existia e segundo que havia água, havia terra, né? Apareça a porção seca. Ele não fez ali naquele momento a terra, ela já existia. E, continuando nossos estudos, este ser chamado de Nahash, que não é o nome dele, é o nome da espécie dele,
esse réptil meio símil, ele sobreviveu. Um só sobreviveu. E é por isso que nós vemos que quando o Eterno, bendito seja seu nome, faz o homem, Adam Harishon, o primeiro homem, ele coloca este ser no Jardim do Éden, e está escrito no texto, vocês podem observar no capítulo 2 do livro de Gênesis, na sua Bíblia em português mesmo, que está escrito: E Deus o colocou no Jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ora, quem guarda, guarda de algo ou de alguém, certo? Não se pode guardar algo de uma ameaça inexistente. Então, a função de Adão, e ele sabia muito bem disso, era impedir a entrada desse ser de acesso ao Éden. E Eva depois tomou conhecimento disso, e a ordem que foi dada pelo Eterno a Adão de não comer, né, da árvore do conhecimento da penetração do bem com o mal, que era esse ser chamado Narras. Obviamente, a árvore da vida era o próprio Eterno. E comer aqui é uma linguagem figurativa, significa não conversar com ele, não absorver os conhecimentos que ele tinha, não se contaminar. Adão vem e complementa essa ordem que foi dada a ele quando ele comunica a Eva, dizendo que também não toque. Aqui, obviamente, daria até outra aula, está relacionado a questões sentimentais e físicas. E é dito que um belo dia a serpente começa a conversar com Eva, né? O Talmud fala que esse ser, o Nahash, ele percebeu que ele nada conseguiria com Adão, pois Adão era um ser muito superior a ele e, na verdade, tinha o poder, inclusive, de destruí-lo. Então ele tenta, através da mulher, que é mais inclinada a falar, é mais inclinada a ouvir, tem um certo nível de curiosidade em certos aspectos maior do que o do homem, e ele começa a conversar com ela. Lembrando que só o conversar já caracteriza por si o comer, já está adquirindo esse contato com esse ser, que estava, obviamente, proibido. Então, Rava, né, que até então não tinha esse nome, era chamado apenas de Ishá, que vem da raiz Ish, que significa homem, então Ishá, mulher, né, é a única língua no mundo onde as palavras têm correlação, no português não tem, homem e mulher, totalmente diferente, hebraico é Ish, V, Ishá, homem e mulher. Fala com a Eva. Uma vez uma certa pessoa me perguntou o porquê de se Adão não tinha culpa, pois onde estava Adão, né? Alguém até diz Adão estava dormindo, como é que ele não viu que Eva estava se comunicando? Primeiro é importante lembrar que Rava, ela gozava de muita liberdade, certo? Ela não era uma mulher controlada, muito pelo contrário. Ela agia exatamente em pé de igualdade com Adão, tinha a mesma autoridade, e não havia por que Adão ficar vigiando a mulher dele. Por outro lado, é dito, né, pelos sábios cabalísticos que a humanidade, nós estávamos conectados a nível de mente. Então todos sabiam exatamente o que todos estavam fazendo e se comunicavam, inclusive, telepaticamente. E Eva, ela rompe este vínculo, e é por isso que nós, seres humanos, não temos mais esse vínculo, né? Nós temos muito a esconder, então não permitimos mais esse vínculo mental um com os outros. Os anjos, eles estão no nível de Yahid, né? Que é o quarto nível dos 5 níveis de alma, a saber, Nefesh, Ruach, Neshama, Yahid e Chaya. Eles estão nesse quarto nível, que é o nível que significa um, único. Yahid vem dessa palavra, cuja raiz é Echad, um. Então, eles se comunicam telepaticamente, né? Inclusive, alguém quando tem algum sonho e vem falar que algum anjo estava instruindo, eu pergunto como foi esse sonho e se a pessoa via
os lábios baterem ou algo do tipo. Quando a pessoa diz que viu, eu já sei que é sonho de barriga cheia, não tem absolutamente nada de espiritual nisso, pois anjo não fala, você não vê a boca se mover, eles falam mentalmente, você escuta a voz dentro da sua cabeça. Bom, então, é, esse ser, ele sobrevive, chamado Narras. Eva rompe essa conexão com Adão, né? Obviamente, o pecado já havia sido concebido na mente, né? Tipo quando você sabe que não pode fazer alguma coisa, mas você começa a procurar desculpas, meios para se autoconvencer de que você pode fazer aquilo ali. Então você já tinha decidido, você só quer uma justificativa para fazer aquilo. E o texto diz que ela viu que o fruto era bom e agradável à vista. A verdade é que esse ser, esse Nahash, ele estava nu, ele estava pelado, né? E, de fato, os sábios dizem que a transgressão de Eva foi terrível, porque foi como se ela tivesse se relacionado com o animal. Lembrando que o Nahash, ele está no nível de Nefesh, que é o nível mais baixo que existe, é o nível animal, né? E o próprio texto faz questão de deixar claro que ele era, de fato, embora muito mais elevado do que os animais, um animal, né? De todas as animalias do campo, era a mais astuta. O texto faz questão de mencionar que ele estava no nível de alma animal, Nefesh, o nível mais baixo. E esse ser começa a conversar com Rava e ela meio que já querendo, né, mas dando desculpas, esperando que essas desculpas fossem superadas. Né? E diz, não disse Deus que não comesse das árvores do jardim, ou seja, ele altera o que foi dito, ela diz, não, das árvores do jardim poderemos comer, não podemos comer, né, da árvore da penetração do bem com o mal. Ora, se ela mesma já estava comendo, já estava conversando com ele, né? Ele é a própria árvore, e ela sabia disso. Bom, certamente não morrereis, pois Deus sabe que do dia que dela comerdes, né, sereis como ele. Conhecendo o bem e o mal, ele engana, ele não diz o bem com o mal, ou seja, de forma deturpada, turva, né, de forma que não dá para discernir qual é qual, mas ele diz o bem e o mal. E ela, né, percebendo que já havia cometido esse erro, pois estava conversando com ele e não tinha morrido de fato, pois a morte não era imediata, ela dá complemento àquilo e ela, né, concretiza o ato, ela tem relações com esse ser, e por isso que é mencionado que Adão, depois que foi expulso do paraíso, conheceu a Eva, sua mulher. Conhecer aqui, a raiz em hebraico, ela vem diferente da palavra conhecer, né, no original, vem uma outra palavra que significa conhecer fazendo. Fazendo o que? Ele estava tendo relação com ela. Quando ele foi ter relação, ele percebeu que o ímen dela já estava rompido. Bom, e antigamente era comum que as mulheres pudessem engravidar dos dois óvulos, pois elas ovulavam ao mesmo tempo. Quem é mulher e quem for um homem entendido sabe que a mulher tem dois ovários, né? Cada trompa fica de um lado, e em cada ciclo menstrual o corpo libera um óvulo, uma vez da direita, outra vez da esquerda, só que naquela época era liberado os dois ao mesmo tempo. Hoje em dia ainda pode acontecer, mas é um pouco raro. Inclusive é por isso que às vezes a mulher engravida de dois pais diferentes. Né? Até aconteceu um caso há muitos anos atrás, foi noticiado no Ratinho, foi feito teste de DNA, um era loiro, branco e o outro era moreno. Né? Pais diferentes. E Adão, quando vai ter relação com Eva, ele percebe que ela já estava grávida, inclusive. Né? Ele, como cabalista que era, percebeu, ainda assim teve relação com ela. E daí vai nascer duas crianças, uma chamada Caim, que é a pronúncia correta, não é Caim, é Caim, e Hevel, Abel. Né? E Caim é filho
da serpente. Não que Abel não seja, mas Abel ele nasce misturado, a alma dele não nasce 100% pura, né? Até porque existe um princípio espiritual, e isso aqui as mulheres têm que ter muito cuidado. Mulheres que costumam ter relações com vários homens, e aqui eu não estou pré-julgando, minha função não é essa, mas é alertar, ensinar a Kabbalah como de fato ela é. Existe um princípio. Primeiro que a mulher é um cli, ela é um recipiente, né? Obviamente, não tem nem como negar isso. Ela tem um útero e uma criança virá a esse mundo. Ela é um recipiente, espiritualmente falando. E existe um princípio que diz que a força mais forte é a que prevalece no útero da mulher. E o mais forte aqui, eu não estou falando de espiritualidade, não, né? Não é o mais santo que vai prevalecer sobre o pecador, não. Muito pelo contrário. A força aqui que eu estou falando, o mais forte, no caso, é o pecador, é aquele que faz coisa errada. Então, é muito provável, como diz a Kabbalah, é possível você ter relação com um homem e engravidar de outro, né? Tem que ter muito cuidado com isso. O cabalista, ele sabe reverter isso. Então, muitas vezes, o sêmen, o material genético é de um homem, mas a alma que veio está associada a outro homem que teve relação com aquela mulher. Coincidentemente, no ano de 2015, já faz 5 anos, ficou provado cientificamente por universidades renomadas, como a Universidade de Londres, né, University of London, e em parceria com a Universidade de Toronto, no Canadá, e a de Oxford, né, que foi encontrado material genético em mulheres de mais de 80, 90 anos de idade, de vários parceiros que ela teve ao longo da sua vida, no seu útero e, pasmem, inclusive no seu cérebro. Então a mulher ela armazena material genético dos homens com que ela teve relação a sua vida toda. E na verdade existe um outro princípio cabalístico que diz que uma mulher virgem é impossível ela engravidar na primeira vez que ela tem relação, né? Cuidado, não vão ficar fazendo, eu sou virgem, então não vou engravidar, não vou usar camisinha. Lembre-se que existem doenças também. Então, por quê? Porque é a primeira vez que ela tem relação a aquele material genético que é despejado em seu útero, ele vai servir para fertilizar o próprio útero. É o mesmo princípio que existe na Torá, que diz que o fruto da árvore, os primeiros 3 anos da árvore, você não pode comer esse fruto. Deve cair todos os frutos da árvore e o fruto dela deve servir para alimentar ela mesma. Então, a partir do 4º ano, você pode é, se alimentar desse fruto, dessa árvore. Assim nós judeus fazemos, né? O goim, ele não é obrigado a seguir isso. Mas nós que seguimos as leis divinas temos que fazer tal coisa. Então a mesma coisa é a semente do homem. A primeira vez que ele tem relação com ela, ela não vai engravidar. Assim fala Kabbalah. E vai servir como se fosse uma espécie de fertilizante, de preparação, aquele material vai se apegar ao útero da mulher. É por isso também que o sumo sacerdote, né, do povo de Israel, ele só poderia casar com a mulher virgem. O Israel, né, o povo de Israel comum, ele podia casar, inclusive, com mulher separada, viúva, uma mulher que não era virgem, né? Se bem que não é o ideal, não é o correto. Né? O correto é que todos seguissem como se fosse sacerdote. Mas o sacerdote estava, de fato, totalmente proibido de casar com a mulher. Inclusive, se houvesse alguma suspeita, alguma malícia, alguém falou alguma coisa contra aquela mulher, diz que ela foi encontrada em particular, sozinha com algum outro homem, que não aquele homem a quem ela estava destinada a casar, o casamento está automaticamente cancelado. Ainda que faça um teste, veja que ela é virgem, não sei o que, mas infelizmente ela não pode mais casar com um Cohen. Então o que acontece? Voltando ao Narras, ele tem relações com Rava, ela concebe dele a semente de Caim, a semente de Abel vem misturada, né? E Adão, ele percebendo isso, ele fica 130 anos sem ter relações com a esposa, com Eva. De fato, Eva, ela comete alguns pecados. Primeiro, ela descumpre o mandamento de não comer da árvore e da penetração do bem com o mal. Depois, ela comete adultério, entre outras falhas que eu não ficarei aqui enumerando. Então, o que acontece? Adão percebe isso
E é nesse momento que ele dá o nome a Rava, né? Que vem da raiz Rav, né? Alguns, quando não sabem falar Rav, né? Com Resh, em hebraico falam Rav. Rav é um verbo, né? Em hebraico que tem um outro significado e é por isso que ela recebe o nome e é um nome bem pesado, né? Bom, que eu posso dar uma dica que aqui se usa como gíria na língua portuguesa quando a mulher ela faz certas coisas com vários homens, né? É comum usar esse verbo aí. Então é um nome bem pejorativo, na verdade. Bom, continuando, daí o Eterno vem e diz que porá inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então existem, precisamos entender, duas sementes no mundo, absolutamente duas sementes. E o Eterno, bendito seja o seu nome, diz que essa serpente terá sua cabeça esmagada, mas antes ela ferirá a semente da mulher no calcanhar. Bom, o que significa isso? Muita gente associa um ídolo aí, que supostamente veio para nasceu, morreu, né? Apanhou bastante, né? Foi cuspido, um absurdo, uma idolatria isso aí. Diz que essa profecia está relacionada a ele. Obviamente que não. Na verdade, essa profecia começou a se cumprir com nosso pai Jacó, né? Jacó havendo. E o nome dele significa calcanhar, né? Lembrando, ela te ferirá o calcanhar, né? Jacob significa calcanhar. Então, por sinal, é SAV, né? Que é o objetivo desta aula. O código é SAV, Edom, né? O código Edom teve seu nome mudado de Esav para Edom. É a reencarnação justamente daquele ser chamado Narras que estava no Jardim do Éden. E é por isso que o texto diz que ele era ruivo. Por que o texto diz que ele era ruivo? Porque Adão era ruivo. Ou seja, ele se gabava de parecer um ser humano de fato, pois aquele ser que outrora andava de quatro e às vezes ficava bípede, agora tinha aparência de ser humano. Era claro, era ruivo, era peludo, que é uma característica dos seres adâmicos, é ter pelo. Não estou falando pelo em abundância, mas ter pelo. Né? Então ele se gabava por, de fato, parecer um Adão. Né? Lembrando que essa palavra Adão significa homem em hebraico. Adam. Então ele se gabava de não ser mais um Nahash, embora ele fosse de fato, a sua alma era Nahashiana, mas parecia um Adão. Né? Isso aqui vai dar um outro estudo muito rico a respeito, que eu não vou adentrar agora, como ele engana Isaac, enfim. Mas isso vai ficar para a segunda parte do código Edom. Então, ainda sobre Caim e Abel, essas duas sementes misturadas, a pergunta é, né, aqui eu vou ler os primeiros versículos do capítulo 4 que diz: E conheceu Adão a Eva, né, como eu já falei, conhecer aqui o verbo é outro em hebraico, significa que ele percebeu que ela não era pura, não era virgem. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Né? E disse: Alcancei do Senhor um homem. Aqui é interessante, aqui nesse versículo tem muita coisa que não é mencionada e a gente vai encontrar no Talmud, que é a tradição oral que foi passada de pai para filho, que diz que Caim ele nasce com uma irmã gêmea. Né? Caim e Abel não eram gêmeos. Caim ele nasce primeiro. É dito que a diferença de idade entre eles era de 2 anos. Né? Eu falei que é possível engravidar os dois óvulos, mas nesse caso aqui não. Caim ele nasce com a irmã gêmea e essa irmã é dito que ela era muito bonita, tal como Eva também, né? E Eva ela comete um erro, pois ela diz: Alcancei do Senhor um homem. Ela pensa que ele era um Adão, pois como ele era misturado, ele nasceu muito parecido com Eva, que por sua vez é da raça adâmica, né, da raça dos homens, e ela pensa que ele era um Adão, quando na verdade era filho do Nahash, só que com outra aparência.
né? Então aqui estava errado, ela não alcançou do Senhor um homem de Deus, não era a vontade de Deus aquela cria, né? E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Aqui tem outro mistério. Enquanto Caim nasce com uma irmã gêmea, Abel ele nasce com duas. E é dito que Adão quis casar Abel com suas duas irmãs e Caim com sua respectiva irmã. Caim, muito esperto, assim como seu pai, o Narras, que é dito que era das animalias do campo mais esperto, ele chega para Adão e tenta convencê-lo, pois as duas irmãs de, de Abel, de Hevel, eram inclusive, diz o Talmud, muito mais bonitas do que a própria Eva. Então ele tenta, de todas as formas, se casar com elas, convencer Adão, inclusive se utilizando de uma desculpa, dizendo que geneticamente seria melhor ele se casar com as irmãs de Abel e Abel se casar com a irmã de Caim, pois haveria variabilidade genética, né? E Adão, obviamente, conhecendo os desígnios, a vontade do coração de Caim, se nega a tal coisa e ele fica enfurecido, inclusive apelando para leis espirituais, dizendo que ele era o primogênito e o primogênito tem a primazia, né, ganha a maior parte da herança. Enfim, fazendo coisas que muitas pessoas fazem hoje em dia, que é tentar manipular as leis de Deus a seu bel prazer, né? Sendo que se o Eterno quisesse realmente que isso acontecesse, teria feito com que Caim nascesse com duas irmãs e não com uma como nasceu. E esta, ou este, melhor dizendo, é o motivo do que vai levar Caim a matar seu irmão. E poucas pessoas sabem disso. E na verdade, muitos rabinos não querem falar a respeito disso. Vem com muitas alegorias, não toca no cerne do assunto, enfim, engana daqui, engana dali. Não estou falando enganar no sentido ruim da palavra, mas no sentido de achar que as pessoas às vezes não estão prontas para tal verdade. Sendo que a verdade ela deve ser falada, né? Bom, e depois eles vão fazer uma oferenda. Então, Caim aqui ele já estava chateado com Deus, pois ele achava que Deus tinha desmerecido a ele e tinha beneficiado a seu irmão, né? Uma história que se repete muito nas famílias por aí, algo muito interessante. Tá? E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui tem que lembrar que a oferta em si não tem nenhum problema. Há quem diga que a oferta de Abel foi aceita porque ele entendeu que o pecado veio ao mundo através de sangue, o rompimento do ímen, por isso que ele oferece uma ovelha. Mas a gente precisa ver também que o Eterno, bendito seja o seu nome, ele também aceita sacrifícios, ofertas de outras coisas que não envolvam sangue, como é o caso de farinha, inclusive, né? Isso a gente vê no livro de Êxodos, a gente vê no livro de Levíticos. Então, eu acredito que não, talvez tenha a ver, né, também o entendimento de Abel, que houve sangue, derramamento de sangue, por isso ele oferta sangue. Mas isso também não justifica o fato de Caim trazer frutas e não ser aceito. A questão era o coração dele de fato. O coração dele, o ódio que ele tinha no coração não permitia que aquele sacrifício fosse aceito. O Eterno não tem pacto com esse tipo de sentimento, né? Então, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Hevel, né, Abel, trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Hevel e para a sua oferta. Ou seja, devido ao seu coração, né? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante, né? Enfim, aqui a gente sabe que Deus vai perguntar a ele porque é que ele se irou, vai dizer que ele conserte a sua oferenda, enfim. Vamos pular para o verso 8. E falou Caim com seu irmão Hevel, e sucedeu que estando eles no campo, palavra muito importante aqui, se levantou Caim,
contra o seu irmão Hevel e o matou. É interessante que o Talmud fala que campo é um código. Significa que toda vez que Abel ia ter relação com suas esposas, Caim, se sentia com muito ódio, com muita raiva, pois ele não aceitava aquilo. E quando de fato, fisicamente, eles estavam num campo, né, Caim deu sobre ele e o matou. Há outra interpretação que diz que não, que de fato Abel estava tendo relação com sua esposa quando de fato Caim veio durante esse período e o matou, aproveitou da sua fragilidade. Então aqui campo daria para os dois, tanto de forma alegórica, ele estaria tendo relação com a esposa, ou seja, estaria no campo, e Caim vem e o mata. É importante ressaltar que se alguém tivesse ganhando essa linguagem, essa conotação sexual, a Tanar utiliza dessa conotação o tempo todo e as pessoas, não sei, acho que fingem que não veem essa conotação, mas ela existe. Então, né, não misturar duas sementes no campo. Ora, né, tanto fisicamente está relacionado à lei de semeadura também, mas a lei é principal espiritual. Está se referindo, o campo aqui é a mulher, certo? Se não entenderam ainda, deixando de forma clara, é a mulher. Então, que ela não misture duas sementes em seu campo. Né? Dois sêmens, dois materiais genéticos de homens diferentes. Dois ou mais, né? Vai saber, tem mulheres que fazem isso. Então, depois ela arque com as consequências, inclusive vai ter um shiur mais na frente que eu vou falar a respeito do que o Zohar fala dessa conexão com os homens, da importância de obter luz, né, do homem correto, inclusive a saúde da mulher está relacionada a isso. A saúde física, mental e espiritual está totalmente relacionada a isso. Bom, continuando, então é daí que Caim mata Hevel, né, devido ao ciúme de não poder ter as mulheres que ele queria. Inclusive, o Talmud fala que elas eram extremamente lindas e sua beleza superavam totalmente a de Eva, a mulher criada pela mão do próprio Deus. Enfim, daí Adão se separa de sua mulher por 130 anos, sem ter relação com ela. Os cabalistas dizem que ele estava, devido ao nível de cabalá que ele tinha, ele percebeu que os filhos que viriam, já que nós somos portais para que as almas venham para esse mundo, eram almas que viriam do nível do Nahash, né? Não viria dele, mas cada filho que ele gerasse seria de fato filho do Nahash e não filho dele. E é por isso que na genealogia de Gênesis, de Bereshit, não menciona Caim e Abel. Alguém pode dizer, mas é porque Abel morreu. Ora, se você tem um filho e ele morre, você deixa de contar? Obviamente que não. Inclusive você tem registro do filho que faleceu, tem certidão de óbito, ele existe, ele existiu, né? E essa explicação não caberia porque Abel morreu, mas Caim ficou vivo, então por que Caim não é contado? E quando nós vamos para Bereshit, para Gênesis, diz lá, e estas são as gerações de Adão. Adão gerou a Sete. Ué, começa por Sete? Interessante, né? E os cabalistas dizem que ele desperdiçou aquele sêmen até que ele percebeu que a primeira alma pura dele viria a esse mundo. E é por isso que o texto sagrado diz que Sete, né, era de fato a imagem de Adão. E Rava percebe isso e ela fala isso no texto, né? Então, ela, ela cita, ela percebe agora que dessa vez não era igual a Caim, mas sim um ser, de fato, a imagem de Adão. E era de tal forma que os sábios dizem que quando Adão morreu, faleceu, as pessoas pensaram que ele continuava vivo, porque Sete era uma cópia de fato dele, era muito parecido ao pai, né?
Isso está no verso 35. E tornou Adão, né, depois de 130 anos, a conhecer sua mulher, né, conhecer aqui é uma conotação sexual, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Aqui o texto está querendo dizer que ele é a reencarnação. É a primeira pessoa a reencarnar na Torá, registrado. Ah, mas como você sabe que ele reencarnou? Primeiro que tem a gematria, tem como fazer o cálculo. E segundo que o próprio Deus mais na frente vai dizer que Abel era o pai de todos os justos. Só que aí depois ele repete, ele diz que Sete é o pai de todos os justos. Ora, quantos pais de todos os justos pode existir? Obviamente se trata da mesma pessoa que voltou. E lembrando que Abel não tinha gerado filhos ainda. Então ele não poderia ser pai. Aqui é uma linguagem figurativa. Está querendo dizer que ele era o primeiro justo, né? De fato, quando alguém descobre alguma coisa, a gente diz, o pai da eletricidade, o pai da física, o pai da física quântica, o pai da relatividade. Não significa que ele é o pai, de fato, daquilo ali, mas foi a primeira pessoa que descobriu, que revelou, que trouxe aquilo à tona, então a gente concede o título de pai. Da mesma forma, Abel ou Sete, que era a mesma pessoa reencarnada, é o pai de todos os justos. Bom, então aqui a gente tem um paralelo desse ser. Agora vocês sabem quem é esse ser que sobreviveu, chamado Nard, que ele deixou uma semente, e o Eterno Bendito disse que esse ser ia ferir o calcanhar da semente de Adão, mas a semente de Adão iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, no final nós venceremos este ser. É... Quem é este ser que sobreviveu? Quem era essa civilização, esse povo, essa raça que sobreviveu? Da mesma forma que existe o ser cósmico, né, que se fragmentou, que deu origem a tudo que existe, aos universos, às galáxias, aos planetas, às estrelas, chamado de Adam Kadmoni, e que a consciência dele encarnou em Adão e Eva. Aquele ser que existiu antes era exatamente o lado oposto do Aakadmoni, era a sombra dele, né? Por isso que é chamado de Adam Belial, né? O homem do vazio, né? Porque de fato ele não existia, ele era uma projeção. Bom, então conhecendo a origem desse ser, conhecendo o que ele passou a reencarnar entre os seres humanos. Então nem todo mundo que você vê é humano. De fato, você vê pessoas fazendo grandes maldades na humanidade, né? Têm aparências de seres humanos, falam como seres humanos, agem como seres humanos, comem, bebem, respiram como seres humanos, mas não são humanos, né? E na verdade eles têm sede de poder, eles assumem os mais altos cargos relacionados ao poder, seja na política, principalmente política e religião, né? E tentam dominar a raça humana. Inclusive, que aqui daria outro shiur, existe um povo que vai sair desse descendente do Nard, que no caso já na encarnação, que é Esav, que é Esaú, que teve seu nome mudado para Edom, ele vai ter um descendente chamado Amaleque. E tem uma outra passagem que o Eterno Bendito seja seu nome, ordena ao profeta Samuel que fale ao rei Saul que mate o rei Amalequita e todas as crianças, né, desde o bebê ao velho e todos os animais. E muita gente, quando lê essa passagem na Tanar, pergunta que Deus é esse que ordena, inclusive, matar bebês e não entende por quê. Eram seres em reencarnação dessas criaturas aí. Eram maus. O Eterno sabia a origem deles. E o rei Samuel, o rei Saul descumpre a ordem do profeta Samuel e vem com o rei Amalequita vivo, né? Mata o povo, mas deixa o rei Amalequita vivo, traz os animais, que o profeta disse que não era para trazer animal, nem trazer nem prata nem ouro. E ele diz: Olha, quanta coisa eu trouxe, prata e ouro para a casa do Senhor, animais para sacrificar. E Samuel, né, o profeta Samuel,
Shemuel Hanavi, né, o profeta Samuel, ele fala a célebre frase, a famosa frase, que muitos já ouviram, né? Por acaso é melhor o sacrificar do que o obedecer? Porquanto não cumpriste a palavra do Senhor, o Senhor hoje está retirando o teu trono, né? E a mulher do rei está grávida e ela fugiu, e essa criança quererá matar e destruir todo o nosso povo, todo o povo judeu. Isso vai descambar futuramente, centenas de anos depois, em Amã, da rainha Esther, né? Quem conhece a história da rainha Esther sabe, a rainha da Pérsia, que quase destrói o nosso povo, destrói o povo judeu, né? Um descendente que sobrou. E devido a esse fato, o Eterno determinou que a semente de Amaleque nasceria no meio do nosso povo. Por isso é muito importante, tem que entender as leis espirituais relacionadas à relação sexual, pois está escrito que se a pessoa fizer relação sexual com pensamentos impuros, com coisas impuras, essas almas, a mulher ela puxa, que quem traz a alma, quem atrai é a mulher. Por isso que a mulher é tão valorizada no judaísmo. E por isso também que é dito que filho é considerado judeu aquele filho de mãe judia. Ela atrai a alma do outro lado, do lado da impureza, e essa alma vem para o mundo e de fato não é humana, certo? Não é humana. E Rebeca sabia disso. Ela sabia que Jacó era, né, como diz o texto, criado em casa, né, criado em tendas, aos pés da mãe, e o outro era caçador, exímio caçador. Caçador aqui também é um outro código, tá, gente? Tá relacionado a caçar, não. E caçar no campo, animal, né? Enfim, mas isso vai ficar para a segunda parte, sobre o código Edom. Então, aí começou a se cumprir a profecia. Nosso pai Jacó teve o seu calcanhar ferido, uma forma de falar, Edom quis matá-lo, né? Ele foge da casa de seus pais. E é uma promessa que perdura até hoje, que eu vou falar na segunda parte, que Edom tenta matar o nosso patriarca Jacó, certo? Mas ele só fere o calcanhar. E nós, a sua semente, seus descendentes, vamos um dia esmagar, ou seja, definitivamente vamos eliminar essa semente ruim do mundo, né? Esmagando a sua cabeça. Então é isso, o Shiur, ele é extenso, ele necessita ser extenso, pois tem muitos detalhes. E qualquer pergunta vocês podem fazer, eu vou tirando. Tem muitas perguntas que podem ser feitas a respeito desse tema. E é isso, esse é o sistema que perdura no mundo, certo? Nas ordens secretas que existem por aí, elas mesmas dizem que essas ordens sempre existiu desde o Éden, porque, claro, o Criador estava lá. O Criador que a que eu me refiro não é o Criador bendito seja, não. É o Criador dessa ordem, dessas coisas ruins, desse sistema que visa governar o mundo. Então, no próximo Shiur, eu vou continuar mais especificamente falando sobre o Código Edom, quem é Edom, quais as nações que ele representa, quais os objetivos, tanto espiritualmente quanto fisicamente, questão de portais, as rezas, tudo que pode existir a respeito disso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas perguntas, pois isso enriquece o estudo, certo? Não tenham vergonha de fazer. A gente aprende por curiosidade mesmo, não existe pergunta errada, toda pergunta é válida. E cada pergunta de vocês pode originar também um novo shiur, né? Uma nova aula. Então, pessoal, shalom a todos. Deixo essa aula para a elevação espiritual de todo o grupo, todos nós, para a elevação da alma do meu avô, José Helena, né? Para a avó da minha esposa, Josete Chagas, e para a cura espiritual e física de qualquer pessoa que esteja nesse momento precisando de cura.